Bom dia, pessoal. Bom dia, Jundiaí. Bom dia, amigos de Chico Xavier do mundo inteiro que estão aqui conosco também via internet. Vocês sabem que Kardec perguntou aos espíritos superiores se eles influenciam na nossa vida. E a resposta foi que muito mais do que podeis imaginar. E há 15 dias atrás estávamos preparando a palestra de hoje e caiu-nos ao colo uma entrevista do próprio Chico Xavier, de 1972, que nós lá no portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte até já tínhamos publicado como podcast, o podcast de número 110 do portal Saber. E, por incrível que pareça, ele responde as questões relativas ao mundo novo, à regeneração planetária. Então, nós trouxemos para vocês todos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais de ouvi-lo do que a mim. Então, ao invés de eu ser um papagaio de Chico Xavier, vamos trazer aqui ao palco Chico Xavier com a palavra. Em nome da nossa equipe terrena, proponho conversarmos sobre algumas questões que nos parecem fundamentais nesta hora de transição. Vou levantar a primeira questão. Você acha que na efervescência do mundo atual, podemos divisar o homem que deve estar surgindo na Terra para a construção do mundo novo? Os espíritos amigos nos afirmam que nós estamos ante a luz do futuro, quase que na presença desse mesmo futuro que nós consideramos como sendo o nosso grande porvir humano. Mas a figura autêntica do homem novo, dentro da nebulosa que se espraia à frente dessa luz, nos domínios psicológicos de nossas concepções, ainda não se delineia com tanta segurança como seria de desejar. Por isso mesmo, nós estamos à frente de experiências inúmeras nos diversos campos do progresso humano, observando, estudando, pesquisando, experimentando a vida nova, como se fôssemos sacudidos pela notícia de que o homem novo está entre nós, em sua fase embrionária, sem que nós possamos ainda defini-lo em toda a sua estrutura. Me parece que o Renato, você me falou há pouco do problema dos mutantes, não é? Seria interessante trocarmos ideia com o Chico sobre isso. É uma teoria sobre esses mutantes, essas pessoas que estão em um super desenvolvimento na face da Terra. Eu gostaria de ouvir a palavra do Chico sobre esse desenvolvimento considerado anormal ou supranormal até da inteligência. Não estou muito bem informado com respeito aos mutantes, mas gostaria de saber se os mutantes guardam alguma conexão com os hippies, por exemplo, ou com outras modalidades de experiência psicológica no campo da humanidade, experiências essas a que muitos classificam como sendo grotescos. Não, acredito que há uma característica que os une apenas pelo inusitado, quer dizer, pelo aparecimento atual da coisa, mas esses mutantes estão sendo até considerados como pessoas provindas de outros planetas, isso numa interpretação, vamos dizer, leiga do assunto. E um tanto audaciosa. Mas é uma teoria que existe e que já faz eco assim, em grande parte da Europa, foi publicado em vários livros. Eles aceitam como havendo uma característica
de anomalia no desenvolvimento, a normalidade até do superdesenvolvimento cerebral, pessoas que estariam se preparando para uma nova era, um novo século que se aproxima. Diz-nos o nosso Emmanuel, que está presente, que podemos considerá-los como se fossem balizas à frente de marcha enorme de criaturas. As balizas serão, ou os balizas serão sempre considerados como seres extravagantemente apresentados, com os seus movimentos, com as suas piruetas harmoniosas, vamos dizer assim. É possível que este grande grupo de criaturas esteja chamando a atenção das massas humanas para uma vida nova, sem serem por si mesmos criaturas super inteligentes ou extremamente diversas da média de inteligência humana. Serão criaturas animadas por um desejo enorme de renovação, sem saberem, às vezes, expor o que elas próprias pensam e o que é que elas próprias desejam quando examinamos os pontos de vista em que se exprimem com as realidades essenciais que presidem a nossa vida na Terra. O crescimento da população terrena, que hoje assusta tanta gente, pode constituir um desastre ou será controlada pelas leis naturais, sob a supervisão dos espíritos superiores? Nosso amigo espiritual considera que este assunto está crescendo em sua importância e em sua extensão em todas as vanguardas do pensamento humano. Todas as grandes metrópoles hoje se interessam vivamente pelo problema chamado demográfico. Isto é uma fatalidade, a não ser que tenhamos guerras próximas de efeitos muito desastrosos por conta do próprio homem, mas não à conta das leis de Deus. O problema demográfico deve ser estudado em todas as suas nuances, porque é conhecida a assertiva de que de 33 em 33 anos o número de habitantes da Terra se duplica, de modo que o problema do povoamento do solo, do aproveitamento das energias e facilidades do planeta precisa ser considerado, pesquisado de todas as maneiras a benefício das criaturas humanas no porvir. Isso não deve assustar a ninguém, porque se o homem, agindo pacificamente nos próximos 100 anos, se o homem aproveitar as energias que estão ainda ignoradas por ele nos oceanos, a Terra comportará razoavelmente o número de 40 bilhões de habitantes, conquanto muita gente acredita que esse número não deva exceder de 10 bilhões. Mas, na marcha em que vamos com estes assuntos, já o problema preocupa a todas as mentes que se ocupam de administração e de direção dos movimentos humanos. Mas nós, com isso, somos chamados aos problemas de ordem moral que são consequentes à população mais intensa do planeta. Não vamos dizer superpopulação, porque o problema da habitação do globo está sempre presidido por inteligências de ordem superior. Mas a inteligência divina se conjuga com a inteligência humana. O homem não pode ser dispensado da solução de todas as questões que se relacionam com o seu hábito. Por isso mesmo, os assuntos que se relacionam com o problema demográfico são assuntos humanos atualíssimos
e que merecem a máxima consideração de todos os estudiosos. Eu gostaria de... Vamos fazer. É o seguinte, com esse aumento de população, e com a evolução industrial, está acontecendo um outro problema também, que é um problema ecológico, é um problema que está angustiando muito, principalmente as nações mais desenvolvidas. São questões pertinentes à poluição de ambiente, de ar, de águas, etc. E está criando, aos meus olhos de publicitário, uma neurose, inclusive publicitária. Se isso não vai ter também consequências assim, um pouco desastrosas do ponto de vista do desenvolvimento e relacionamento entre os homens. Ele está nos dizendo que essa questão é realmente essencial, mas que esse problema está relacionado também com uma espécie de poluição que nós outros, os cristãos principalmente, mais de 500 milhões no seio da humanidade, ainda não nos preocupamos com ele. É o problema da poluição das ideias cristãs no curso do século. Se nós, os cristãos, estivéssemos atentos à preservação dos valores do Espírito, segundo nos ensinou Jesus Cristo em sua divina revelação, da qual hoje procuramos no Espiritismo, com Allan Kardec, uma interpretação mais justa e mais simples, se o homem tivesse guardado esta preservação, a poluição da natureza nas cidades e nos campos não seria hoje esse flagelo que está tomando vulto no seio das cidades metropolitanas, por exemplo, porque se nós nos respeitássemos uns aos outros, segundo a lei áurea, não deseje ao seu vizinho aquilo que você não deseja para você mesmo, a poluição talvez nem chegasse a existir. Porque todo mundo industrial, todo o campo de educação, todos os grupos sociais, todos os valores que presidem o progresso humano estariam, quem sabe, condicionados à regra áurea e estaríamos em dimensões de paz realmente imprevisíveis para nós agora, em que a poluição dos valores espirituais segue tão adiantada no mundo ocidental, por exemplo. Essa proposição que o Chico acabou de fazer parece-me que esclarece bem a resposta dada anteriormente. Quer dizer, ele falou que a população da Terra está sob controle, de acordo com Emmanuel, né, de autoridades espirituais superiores, mas que cabe ao homem também a colaboração. Ora, me parece que a parte do homem está precisamente nisso. Quer dizer, a população vai aumentando, mas o homem precisa ir acomodando essa população aqui na Terra, né? E precisa evitar aquilo que pode prejudicar. Né? Esse é o trabalho do homem nesse problema. Isso coincide com aquela afirmação que tem no Livro dos Espíritos, que diz que a Terra está longe ainda de possuir a população para a qual ela foi construída, né? Ela foi criada. Muito bem, Damaso. Chico, o mundo espiritual prevê alguma catástrofe geológica nos próximos anos para a expulsão de contingentes de espíritos retrógrados do planeta? Como achariam os nossos amigos espirituais, ou o nosso Emmanuel, que se dará a passagem da Terra para um plano melhor? As calamidades geológicas sempre existiram, porque a Terra em si ainda está sendo criada. Há um conceito bíblico interessante que afirma: Deus criou o mundo, mas não afirma que essa criação esteja completa. De modo que nós vemos vulcões, terremotos, maremotos, tempestades, tufões surgirem, desaparecerem,
arrebatando vidas, modificando a fisionomia de cidades e até mesmo de nações. Isso aconteceu sempre. Agora, a modificação do mundo, na essência, é de ordem moral. Como disse o nosso caro amigo, o professor Herculano Pires, o homem está sendo chamado à colaboração autêntica com o seu Criador na Terra para que determinadas definições sobre a vida espiritual sejam efetuadas nos grupos do planeta, nos grupos vivos do planeta. De modo que devemos esperar que as modificações venham através das autoridades governamentais que regem a vida dos povos. A coexistência dos diversos regimes é uma necessidade, porque cada povo se ajusta aos seus processos de formação, aos seus processos de educação. Aquilo que é interessante e válido numa região não é válido nem interessante em outra região. De modo que devemos esperar que as forças administrativas que orientam a vida dos povos venham a ser inspiradas pelos mensageiros divinos quanto às alterações que se fazem necessárias a benefícios da paz e da felicidade no relacionamento humano. Aliás, a respeito deste assunto, não sei se vocês têm aí alguma coisa a lembrar. Eu teria ainda sobre a poluição, né? Sim. Porque existe então a necessidade do homem plantar primeiro um jardim na sua mente, para depois acabar com a poluição ambiental, né? Claro, não há dúvida. Projetá-lo. Mas, Criar em si, né? Para depois projetar. Sem dúvida. mas no tocante a essa transição da Terra, a pergunta que nós formulamos teve mesmo por finalidade esclarecer bem isso. Que a Terra, no seu processo atual, ela está sujeita mais, segundo o próprio livro dos Espíritos nos informa, às catástrofes morais, né? Que é o que diz bem o Kardec lá. Porque a crosta terrena, quando não estava suficientemente consolidada, ela apresentava uma instabilidade muito grande, com uma construção ainda em andamento. Mas ela atualmente, embora não esteja terminada, concluída, ela já está consolidada suficientemente para que o planeta tenha a estabilidade necessária ao desenvolvimento espiritual do homem. É isso, Chico? Muito bem. Sem que nos livremos dessas calamidades de ordem moral que se sucedem umas às outras, convidando a nossa atenção para uma época de mais entendimento fraternal entre as criaturas. Você acha, está vendo, Chico, você ou o Emmanuel, um despertar de novas faculdades psíquicas e mentais na espécie humana? A parapsicologia surgiu por esse motivo ou ela está pesquisando simplesmente faculdades que sempre existiram e se manifestaram? Nossos amigos asseveram que a parapsicologia está pesquisando valores do espírito que sempre existiram, mas que viveram por longo tempo em condições de potencialidade na mente humana. Mas, no momento da humanidade em que a máquina vai exonerando as mãos humanas de muito serviço que escravizava nos tempos de ontem o nosso pensamento, a nossa alma vai se liberando de muitos processos de cativeiro moral ao ambiente inferior, não propriamente inferior, mas ao ambiente de serviço mais ativo na crosta do mundo, para se ocupar de si mesma e dos problemas que lhe dizem respeito. Assim, o homem de agora está sendo acordado para muitas indagações, ele está sendo chamado
pelo seu próprio íntimo a considerações de ordem espiritual que nós, no momento, não conseguimos abordar. A criatura pede resposta aos problemas da finalidade dela mesma dentro do universo. Ela pede resposta com respeito à formação desse universo dentro do qual a Terra está contida e evoluindo com todos os seus valores. Tudo isso hoje habilita a mente humana a processos espirituais de indagação muito altos, muito profundos, e por isso mesmo a parapsicologia é um movimento muito importante para nós todos, porque ela pode orientar as questões mediúnicas, principalmente se ela estiver filiada a indicações de ordem espírita, dentro da doutrina espírita, que já conseguiu uma estrada de acesso a respostas fundamentais sobre a vida. A parapsicologia é uma espécie de avenida enorme, muito bem asfaltada, que a inteligência tranquila está procurando edificar para atingir esses pontos que a doutrina espírita já alcançou com a indagação de mentes sofredoras, agoniadas, que há mais de um século estavam procurando resposta para os seus problemas de vida interior. Muito bem, essa resposta, Chico, é muito interessante, porque realmente o problema da parapsicologia para nós é esse, né? A parapsicologia está seguindo as trilhas do espiritismo, no desenvolvimento das pesquisas psíquicas. Mas eu gostaria de lembrar aqui, porque é oportuno, que já em abril de 1857, Allan Kardec admitiu que o aparecimento do espiritismo marcava uma nova fase do desenvolvimento humano. E ele chamou essa nova fase de era psicológica. Era psicológica. Agora nós estamos, segundo me parece, ao menos a impressão que se tem, assim, diante da explosão, não apenas uma explosão demográfica, uma explosão psicológica no mundo, né, que veio terminar na parapsicologia. Parece que nós estamos passando da era psicológica para a era do espírito, né? Muito bem, nós estamos mesmo encantados com essa definição, porque a verdade é esta mesma. Desde meados do século passado, temos uma psicologia muito avançada, que deu origem à psiquiatria, que deu nascimento aos processos de análise, medicina psicossomática, e por aí nós vamos encontrar movimentos muito importantes que lidam com os valores e com os problemas da mente humana. E o Espiritismo, desde 1857, não é uma resposta acabada, porque disse o próprio codificador, o nosso grande orientador, Allan Kardec, que a doutrina é evolutiva. Mas desde 1857 nós já estamos com a resposta para além da psicologia. Perfeitamente delineada, né? Você acredita, Chico, na tese de Humberto de Campos sobre o papel do Brasil no futuro próximo? Ele é realmente o coração do mundo e a parte do Evangelho? Isso não é uma espécie de ufanismo espírita, de messianismo do tipo de judaico? Muita gente interpreta esse livro como sendo realmente um volume de legendas patrióticas sem finalidade dentro do esquema de progresso mundial. Mas nós estamos convencidos de que ao Brasil foi assinalado um papel muito significativo na chamada Era do Espírito, a que se reportou o nosso caro professor Herculano Pires. Porque, em verdade, o cristianismo no Brasil é diferente dos processos de vida cristã nos outros países. Ô Chico, um Nós momentinho. Um momentinho. Perdoe, mas eu não quis perder, parece que entra bem no fio da questão. Nas suas viagens pelos Estados Unidos, pela Europa,
nas observações que você teve a oportunidade de fazer, você constatou assim que há realmente essa diferença na nossa posição perante o cristianismo aqui no Brasil em relação aos outros povos? Se eu tivesse a autoridade de uma pessoa que fosse representar algum valor cultural fora do Brasil, a minha opinião teria realmente significado nesse sentido. Eu fui como uma pessoa de hábitos simples, com mente muito simplista para observar o que eu via, principalmente do ponto de vista religioso. Do meu ponto de vista, tudo o que eu vi nos países que visitamos em 1965 e 1966 é diferente do que se verifica no Brasil. O amor fraterno, o chamado calor humano que existe no Brasil, eu não vi em parte alguma nas cidades a que estivemos presentes por alguns meses, conquanto tenhamos regressado ao Brasil com muita admiração e com muito respeito pelos países visitados, especialmente pelos Estados Unidos da América do Norte e, por que não dizer, pela Inglaterra também. Mas encontramos em todos os países que visitamos, América do Norte, incluindo o México, a cidade de Montreal, no Canadá, a Inglaterra, França, a Espanha, Portugal, Itália, encontramos comunidades cristãs absolutamente diferentes, mas tão diferentes que nós não conseguimos entrosar o coração com o espírito de fé apresentado por aquelas comunidades, fossem elas dessa ou daquela confissão religiosa dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Encontramos a monumentalização da fé através de templos majestosos, movimentos educacionais de expressão enorme no campo verbalístico, mas o calor humano não encontramos. Parece que visitamos grandes museus honrados pela vida de hoje, grandes legendas em matéria de conclamação ao Espírito de Jesus, mas sem vida. E no Brasil, por muito que se faça desvinculação no Brasil, por muito que se pegue hoje no Brasil a desvinculação e a reeducação dos nossos impulsos de amor, o brasileiro de todas as condições é portador de recursos afetivos imensos, que parecem iluminados por uma inspiração de ordem superior. Digo parecem, falando fora da doutrina espírita, mas com a minha convicção espírita, eu digo, iluminados pelo Espírito de Jesus, através dos bons espíritos que estão apostos, ajudando os brasileiros a construir o grande celeiro espiritual do futuro. Muito bem. Chico, dentre esses países visitados, alguns ou algum apresenta assim, condições ou amadurecimento para aceitar o espiritismo nos moldes que é praticado no Brasil? Do que pude perceber, encontrei na Inglaterra uma legião de criaturas, principalmente no campo da cura espiritual, uma legião de criaturas consagrada ao bem do próximo, em regime de perfeita gratuidade, grandes grupos de médiuns perfeitamente interessados em auxiliar os seus semelhantes sem nenhum desejo de remuneração. Encontrei este clima em grande parte da Inglaterra, mas nos outros países, incluindo a França, de onde recebemos a bênção da doutrina espírita, por muito que veneremos os nossos irmãos franceses
como nossos amigos, como nossos orientadores na formação da nossa pátria, conjugados ao esforço de Portugal, nós não encontramos, de momento, um clima propício ao desenvolvimento da doutrina espírita nos moldes brasileiros. Encontramos muita dificuldade em pensar em que os nossos irmãos venham a pensar na legenda do dar sem interesse de receber. Não digo propriamente dar sem nunca receber, mas esse dar sem intenção de receber eu não vi, a não ser em grandes grupos de nossos irmãos ingleses interessados principalmente na solução do problema de auxílio aos doentes. Mas cremos que é possível que no futuro próximo brasileiros possam sair de nossa pátria aos grupos para, vivendo de seu próprio trabalho no exterior, venham a formar grupos capazes de mostrar que é possível fazer-se um espiritismo tocado de alegria, tocado de felicidade, paz e muito amor, sem o trabalho remunerado como sendo um trabalho castigo para enriquecer. Nota-se que alguns grupos ingleses têm interesse no intercâmbio com o espiritismo no Brasil. Na sua opinião, valeria a pena um esforço maior nosso no sentido de ampliar esse intercâmbio? Seria válido isso? Cremos que os nossos irmãos ingleses têm muita coisa interessante para nos dar, tanto quanto os brasileiros possuem também muita coisa valiosa para darem aos nossos irmãos ingleses. De minha parte, se eu pudesse entrar no conhecimento da língua inglesa, se eu pudesse estudar o inglês para comunicação fácil com os nossos amigos da Inglaterra e dos Estados Unidos da América do Norte, incluindo também o Canadá, eu sentiria uma felicidade enorme se eu pudesse fazer isso. Mas, estando muito interessado com o serviço que os nossos amigos espirituais me deram por misericórdia de Deus no Brasil, eu não tenho a menor ideia de como é que eu posso realizar esse ideal. Se eu pudesse, iria à Inglaterra, conhecer melhor a língua inglesa, aperfeiçoar os conhecimentos que eu pudesse adquirir e entrar em contato maior com os nossos irmãos do Christian Spirit Center em Elonpology, nos Estados Unidos, para um contato mais amplo entre nós. Mas vejo a cada dia que as minhas possibilidades pessoais são cada vez mais reduzidas. Mas é de desejar que outros irmãos possam fazer isto e que esse intercâmbio seja ampliado tanto quanto possível. Vejo isso com tanta simpatia que o próprio Mr. Barbanel, que é um dos nossos melhores amigos na Inglaterra, ele está sempre interessado, nos últimos 2 anos, em traduzir e publicar trechos de obras de Allan Kardec para fixar os conhecimentos da codificação kardeciana entre os doentes. Isso é muito importante. Acho interessante, Chico, lembrar também aqui nesse assunto, né? Sim. Nós estamos aqui conversando e as ideias vêm surgindo. Uma coisa muito, muito curiosa que ainda parece que não foi lembrada, né? Nós encontramos no Brasil, nós estamos falando da posição do Brasil, no Brasil como país do futuro, né? Encontramos na posição atual do Brasil esta coisa curiosa. É a primeira grande nação do Ocidente que está se tornando basicamente reencarnacionista. A ideia da reencarnação penetrou de tal maneira no Brasil, por influência não só do espiritismo, mas também das religiões africanas que foram trazidas aqui pelo contingente negreiro, né? De tal maneira essa ideia está se disseminando que você dificilmente encontra hoje uma pessoa que, se não aceita assim
positivamente a ideia, pelo menos não a nega, não a combate e a admite. Quer dizer, da reencarnação da penitência. Isso é muito curioso porque no Ocidente só houve uma nação reencarnacionista no passado, que foi a França. Foi a França, não é propriamente a França, mas as Gálias antigas, né? Envolvendo inclusive a Irlanda, parte da Inglaterra e a França. Né? As Gálias antigas eram reencarnacionistas. E, como nós sabemos, pelo druidismo, né? E depois do desaparecimento da ideia da reencarnação no Ocidente, a ideia voltou na França com o Espiritismo, né? E de lá se projetou ao Brasil através do Espiritismo e está se desenvolvendo de uma tal maneira que o Brasil será, dentro em breve, a grande nação reencarnacionista do Ocidente. E curioso que o Dr. Ian Stevenson, na sua pesquisa sobre a reencarnação, ele disse exatamente isso, que nós consideramos, por exemplo, a Índia como um grande maciço reencarnacionista no mundo. Diz ele, é verdade. Mas no Brasil, eu encontrei, diz ele no livro dele, uma compreensão mais precisa, mais natural da reencarnação. Por exemplo, a pesquisa da reencarnação no Brasil é mais fácil, porque não há preconceitos contra a reencarnação aqui. Enquanto na Índia, que é um país reencarnacionista, existem preconceitos de tipo religioso. Por exemplo, quando a pessoa se lembra da encarnação passada, eles dizem que essa pessoa vai morrer logo. Então não querem divulgar e não querem criar o problema de expectativa de morte em torno daquela pessoa. Enquanto no Brasil nós não temos isso. Quando a pessoa se lembra de uma encarnação passada, nós achamos admirável e queremos aprofundar a questão. Muito bem. Isso vai apenas chamar. Queremos aprofundar a questão e passamos a estudar. A esse respeito, peço licença para aditar um apontamento de Emmanuel. O que me interessou muito nas conversações com ele, em 1965, perguntei a ele onde estavam aqueles companheiros de Allan Kardec que vibravam com a doutrina espírita na França, onde estava aquele contingente de almas heróicas, sublimes, que aceitaram aquelas ideias e as divulgaram com tanto entusiasmo pelo mundo inteiro, a maior parte na França, a grande parte na Bélgica, por exemplo. Então ele me disse que do último quartel do século XIX para cá, mais ou menos de 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa, e principalmente os simpatizantes da obra de Allan Kardec, se reencarnaram no Brasil para dar corpo às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação. Tanto é assim, que nos últimos 80 anos se desenvolveu entre nós tal amor à cultura francesa que muitos de nós, milhares de nós outros, sabemos de ponta a ponta a história da Revolução Francesa, mas nada conhecemos a respeito do Marquês de Pombal, das lutas de Napoleão, dos reis de Portugal, que foram os donos da nossa evolução primária. Nós nos reportamos muito mais à França como terra máter de nossa espiritualidade do que Portugal. Mas é porque isso está no conteúdo psicológico de milhões e milhões de brasileiros que estão fichados por certidão de cartório como brasileiros, mas psicologicamente são franceses. Isso você está nos dando aqui uma revelação extraordinária, viu, Chico? Extraordinária essa revelação de Emmanuel, porque é uma verdadeira revelação espiritual, porque é uma coisa que não pode ser provada materialmente, né? A revelação vem do lado de lá. Mas é alguma coisa que nós podemos sentir no Brasil, né? Podemos sentir no desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Quer dizer que grandes trabalhadores do espiritismo que estavam na França naquele tempo, hoje estão aqui lutando pelas ideias espíritas. Diz ele que isso é tão válido que nós devemos lembrar um fato curioso, é que na proclamação da República, quando as cidades brasileiras, em grande número, vacilavam com respeito ao hino que se devia adotar para a nova pátria, centenas de cidades cantaram a Marselhesa na proclamação da República do Brasil. Eu vou falar nisso, Chico. Existe alguma notícia, já que se fala tanto do plano espiritual, sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país?
Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lourdes. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, Chico, essa resposta, porque, infelizmente, há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec, sabe? Infelizmente há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiuns e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec, né? De maneira que a sua resposta é também para nós de um valor inestimável. Pensamos, muito obrigado, pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostra. Muito bem. Muito bem. Exatamente. A pergunta seguinte, ela é um pouco longa. Então eu gostaria de ser bem claro aqui para facilitar a sua resposta. Como você considera Jesus? É o Criador do nosso planeta, incumbido por Deus? Ou o espírito que evoluiu na Terra e superou a condição humana? É o Espírito Supremo que rege a Terra em nome de Deus, ou que rege os nossos sistemas solares? Ou melhor, o nosso sistema solar. E em seguida, qual a posição de Buda? Do que posso pessoalmente depreender dos ensinamentos dos Espíritos Amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o Espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do sistema solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como sendo o supremo orientador da evolução moral do planeta. E espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia, da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, que nós não temos ainda uma definição para classificar dentro dos nossos parcos conhecimentos com respeito à nossa história no lado espiritual da vida. Vemos que Jesus convidou 12 discípulos humanos, tanto quanto nós outros, para que nós não fôssemos instruídos por anjos, senão nada entenderíamos da doutrina do Cristo. Teríamos de entender a doutrina de Cristo com discípulos também humanos, frágeis, portadores de deficiências como as nossas, embora respeitemos nos 12 chamados pelo Senhor personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na Terra. Mas do mundo espiritual para a Terra, ministros do Senhor cooperam e cooperarão sempre para que a nossa estabilidade espiritual se consolide cada vez mais como o plano físico, como muito bem lembrou o nosso professor Herculano, já está consolidado. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do Espírito, como disse o nosso querido amigo, professor Herculano Pires, mas
estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas, como a Terra, no seu início como habitação sólida, esteve movimentada por grandes convulsões. Psicologicamente, estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão, mas os ministros do Senhor estão cooperando para que nós alcancemos a segurança com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e de felicidade para todos os seus habitantes. Não sei se expliquei bem. Excelente, é isso mesmo, uma explicação bem clara e respondeu perfeitamente a questão. Faltou apenas um pontinho aqui, Chico, e não tem na grande importância, mas é a curiosidade humana que às vezes nós... Faltou um pontinho que diz assim: se Jesus foi realmente o criador do nosso planeta, incumbido por Deus. Bem, o Criador, a nosso ver, e conforme ensinam os espíritos amigos que nos visitam, o Criador é o Criador. Nós não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo, quando chamou o nosso Criador de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se nós estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai Nosso, Deus, Criador do Universo. Deus, então, ou a força que representa Deus, devia se manifestado em Jesus Cristo para que ele, como um grande engenheiro, um arquiteto de mente complexa, de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que nós habitamos. Mas não consideramos Jesus como Criador, com quanto respeito que lhe devemos. E está muito bem, a resposta perfeita também nesse tocante. Eu apenas queria lembrar um assunto curioso, que é o seguinte: no Livro dos Espíritos, como você também precisou aí, nós sabemos que Deus age através dos seus ministros, dos seus enviados. Quer dizer, Jesus então teria sido, como você disse, o arquiteto construtor do planeta. Agora, eu estou fazendo uma conotação aqui com um assunto que me parece também interessante para nós, do ponto de vista do estudo desta questão. Você sabe que os gregos foram um povo de grandes intuições que marcaram praticamente todo o desenvolvimento da nossa civilização, né? Nossa civilização, até hoje, nas suas últimas conquistas, ainda está apoiada nas intuições gregas. E nós encontramos em Platão, que foi, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais fulgurantes do mundo no campo da intuição, a ponto de Kardec dizer que ele e Sócrates eram precursores da ideia cristã na Terra, né? Nós encontramos ali uma afirmação muito curiosa de Platão, uma teoria bastante interessante. Ele diz que existe Deus, quer dizer, o bem supremo, a ideia suprema no mundo das ideias, né, que controla tudo, dirige tudo, mas que abaixo de Deus existe o demiurgo. O demiurgo é um Deus secundário, e a função desse Deus é receber de Deus a matéria-prima com que vai construir os mundos. Não é muito interessante? É muito interessante. Quer dizer, Jesus seria o demiurgo da Terra. Né? Isso é extraordinário, e o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo de alta potência criadora. A esse respeito, eu peço licença para dizer que, certa feita, indagando de Emmanuel a respeito da posição de Jesus no sistema solar, ele disse que ficasse com a expressão Pai Nosso e não perguntasse muito a respeito de Deus, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti e ele então desdobrou um painel à minha vista, mas do ponto de vista mediúnico,
apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema, evoluindo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação, que, se não me engano, é a constelação chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluíam em direção de uma outra constelação, que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para uma outra constelação muito maior, dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então aí minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se eu tivesse saído um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente outra vez e ficar no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina, cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus para lá disso tudo. Que beleza, hein? Chico Xavier. Extraordinário, né, gente? Que alegria ouvir essa voz. Nós vimos aqui a imagem de muitos e muitos amigos de Chico Xavier que hoje residem no mundo espiritual. E a intenção nossa também foi homenagear cada um deles, que certamente está aqui conosco. E gostaríamos de também aduzir alguns detalhes interessantes. Esta entrevista foi realizada pelo professor Herculano Pires no programa No Limiar do Amanhã, numa rádio paulistana, em São Paulo, em 1972. E a gente tem que conhecer um pouco do momento daquela ocasião. Naquela ocasião, por exemplo, no movimento espírita, dizia-se que Allan Kardec estava reencarnado aqui e ali. Uns diziam que ele era o Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade. Outros diziam que ele era Oswaldo Polidoro, fundador do racionalismo cristão brasileiro. Outros diziam que era o próprio Herculano Pires, professor, uma vez que Emmanuel tinha dito, através do Chico, que ele era o melhor metro que mediu Kardec. E, certamente, perguntando a Chico, num programa ao vivo, em 1972, o Chico dá essa de mineiro, não é? de que nunca soube, nunca teve notícia. Como bom mineiro, ficou em cima do muro, não é? E neste mesmo ano, já relatei isso no encontro dos amigos de Chico Xavier em Goiânia, Martins Peralva, vocês viram várias imagens dele aqui, grande escritor, natural do estado de Sergipe, e que foi presidente da União Espírita Sergipana, depois foi diretor por várias décadas da União Espírita Mineira. Ele e Dona Neném Aluoto tinham assumido a tese de Chico ser Kardec, e ele escreveu um artigo, ia publicar este artigo no jornal oficial da União Espírita Mineira, chamada O Espírita Mineiro. E nessa ocasião, o Chico liga para ele, na véspera, e pede: Peralva, meu nego, não publique este artigo no Espírita Mineiro, porque Emmanuel está dizendo que este assunto virá mais tarde.
como de fato veio 20 anos depois, com a publicação do livro Kardec Prossegue, de outro amigo de Chico Xavier, Adelino da Silveira, daqui de Mirassol, interior de São Paulo, que Chico não somente revisou, endossou e distribuiu autografado para todos nós a partir de janeiro de 1992. E para terminar, só um casinho rápido da nossa querida Dona Terezinha de Castro, do Rio de Janeiro, fundadora do Seara de Amor e Luz. E em 74, ela lendo obras póstumas, o Minha Volta de Kardec, vira-se para Chico, lá em Uberaba, e fala com ele: Chico, eu estou lendo obras póstumas. Estou lendo aquele trecho que Kardec escreve sobre sua volta. Você é Allan Kardec reencarnado. E o Chico respondeu para ela: Terezinha, os espíritos me dizem isso, mas eu não acredito. Que Jesus nos abençoe e dê a todos nós um grande encontro de amigos de Chico Xavier. We got love that we'll never need to hide.